É uma honra estar aqui no 10º episódio do Abreu Podcast com Rafael Dix-Clay, co-founder da Bart, especialista em produto e um amigo que esse mundo de startups me entregou para a gente falar um pouco sobre insights controversos do mundo da tecnologia. Um prazer estar com você. Estamos aqui de rosa com as cores da Bart, uma empresa que está crescendo muito, que o Rafael cofundou. E é uma honra estar com você, primeiro, porque você é um cara que é um questionador, então está sempre questionando premissas e sempre com a curiosidade intelectual muito alta. Segundo, você está liderando e cofundando uma das empresas de mais alto crescimento do early stage hoje no Brasil. E é um prazer estar aqui com você. Boa, cara. Prazerzaço também. Eu comecei a ouvir o podcast assim de maneira meio inconsequente e, cara, devo ter ouvido todos os episódios até agora. Achei sensacional a abordagem de você mergulhar em temas, não ir pelo caminho óbvio. Acho que não subestimar a inteligência da tua audiência é fantástico, cara. Tô super honrado de estar aqui hoje. Que honra. Mas vamos começar pelo óbvio. Conta um pouco quem é o Rafael em 2 minutos. Cara, perguntas filosóficas, né? Eu sou uma pessoa fascinada com o mundo, assim. Eu trabalharia de graça. De vez em quando eu solto essa frase numa mesa de amigos e dá todo tipo de reação. Mas, cara, eu acho muita coisa fascinante. Acho muita coisa do trabalho e da carreira que eu construí fascinante. Nasci no Rio, cresci por lá, apesar do sotaque ter misturado um pouquinho depois de eu ter saído, morado em diferentes lugares. Que mais? Cara, cursei literatura com habilitação em línguas antigas, então estudei grego antigo, latim, além de outras línguas paralelas, então tenho um background muito louco. Fui pai muito cedo, cara. Eu fui pai com 19 anos, um negócio assim que mudou totalmente minha vida e me fez redirecionar de ser PhD / crítico cultural para trabalhar com empreendedorismo. E acho que é isso, assim, é uma definição meio caótica, mas acho que é isso. Pô, muita coisa, hein? Quem é o Rafael? E hoje você é cofundador da Bart, né? Uhum. O que a Bart faz? Cara, a Bart, ela resolve, pouco a pouco, o coração das médias e grandes empresas, que é o fluxo de caixa. Então, assim, fica muito abstrato quando a gente fala de, olha, você tem um ponto central na sua empresa, que é a movimentação financeira de entradas e saídas, mas eu vou começar pelo produto que é a joia da coroa hoje, que é a nossa plataforma de pagamentos, que basicamente é uma nova geração para como você lida com pagamentos multicanais. Então isso envolve uma infraestrutura para você cobrar em todo e qualquer método no teu site, envolve link de pagamento para o seu time comercial utilizar, envolve pagamento presencial, transformando o celular em maquininha, e toda essa estrutura multicanal vai para a nossa conta e a gente está agora evoluindo com contas a pagar, split e afins. Alguns diferenciais que nos ajudaram no mercado até hoje foi, primeiro, a gente ter crescido muito com quem precisava vender mais, ou seja, novas formas de pagamento. Então a gente lançou de prateleira um parcelamento estendido que vai até 21 vezes e te ajuda a converter mais. A gente trabalhou muito em cima também de aprovação de pagamento, especialmente para produtos com ticket mais alto, que sofrem muito com a infraestrutura legada que a gente tem no mercado hoje. E, assim, pouco a pouco a gente está desenvolvendo um braço direito para que a empresa olhe para pagamentos de uma maneira muito mais intencional. Porque, assim, acho que o paradigma até agora era difícil processar um pagamento e o critério de sucesso processei. Tipo, entreguei uma tarefa binária. O novo paradigma cara, você tem um tecido que cruza toda a sua empresa e ele pode te fazer vender mais, ele pode te fazer lucrar mais, ele pode te fazer tomar melhores decisões, e é isso que a gente está construindo. Uma coisa que eu enxergo de fora, que eu acho bem interessante da Bart, é que vocês têm
pequenas melhorias e pequenas vantagens competitivas que acabam levando vocês a terem sucesso e ter um crescimento exponencial. Então, além dos que vocês listaram, eu acho que o atendimento de vocês também é algo especial. Isso faz parte da estratégia, então ser um pouco melhor em cada um dos aspectos como um grande diferencial competitivo. Cara, acho que sim. Acho que esse play de Next Gen, né, de você fazer algo que já funciona, mas foi moldado com muita complacência, com uma régua muito baixa, envolve você não ter que resolver um problema só, mas você ter de fazer diversas melhorias de uma maneira mais horizontal. E aí, assim, exemplos disso, né? O DoorDash faz essencialmente o que o Grubhub já fazia, mas o Grubhub cresceu numa geração da internet que, cara, desde que você colocasse ali um anúncio de comida, as pessoas iam se virar e iam conseguir navegar aquela ineficiência e usar o teu produto. Só que isso gera uma empresa com uma régua muito baixa. E foi assim que pagamentos aconteceu no Brasil, né? Começou como um duopólio jurídico, né? Foi um duopólio por vários e vários anos. Naturalmente, gerou um vício, gerou um sistema legado com muitos problemas. E, de novo, você não precisa só processar o pagamento, você pode usar isso de uma maneira muito mais intencional na tua estratégia. Então, acho que sim, acho que esse play de você fazer uma nova geração de um determinado game, ele tem essa característica. É porque tem algo que essa pessoa que está usando o produto no B2B, no B2C ela tem acesso a produtos hiper mega sofisticados. Então, de certa forma, em casa ela está usando algum streaming, está usando Netflix, está usando HBO Max, está pedindo comida no iFood ou no Rappi, está usando o Nubank, e aí ela vai para o B2B, muitas vezes ela tem um software que tem uma identidade visual que muitas vezes é muito feia, que não é prática, então acho que tem algo de meio que esse catching up da experiência do usuário do B2C com B2B, né? Eu acho que tem, mas eu acho que especificamente na América Latina, mercados emergentes e etc., a gente ainda tá resolvendo um problema mais básico, assim, que é, cara, você tá deixando dinheiro na mesa, tipo, se a gente entregar uma experiência ruim, ainda assim, tipo, tem coisas muito mais importantes. E eu acho que isso é interessante de lidar com pagamentos, porque todo mundo precisa. Mas se eu disser que vai ser protagonista na tua empresa, eu tô, tipo, romantizando uma parada, super romantizando uma parada. Então, assim, eu acho que a gente também faz um business que a gente tem que saber o lugar dele. E o lugar dele é muitas vezes estar nos bastidores, o lugar deles é muitas vezes ser o coadjuvante para que um negócio maior funcione. Tua estratégia de vendas, tua estratégia financeira, e assim vai. Então, eu acho que é muito legal fazer um produto sexy, uma experiência wow e etc. Mas a gente também é muito pé no chão nesse aspecto de, cara, tipo, a gente não precisa brilhar. De faculdade de literatura para infraestrutura de pagamentos é um caminho longo, hein? É um caminho longo, cara. Foi uma estrada maluca. E como ter feito essa faculdade de literatura te ensinou algo que você aplica hoje no seu dia a dia, ou em quem você é como líder, ou em quem você é como pessoa? Cara, então, eu tenho uma história curiosa que é o fato de que, assim, a faculdade não foi muito útil, não, assim. Mas o que acontece é que até os meus 14, 15 anos, eu queria, assim, ser jogador de basquete profissional, jogava federado, mas, assim, tinha pouco talento, pra ser bem honesto. Não estudava em boas escolas, cresci na periferia do Rio e afins. E, por acaso, assim, eu conheci um professor que ele falava a etimologia das palavras na aula. Eu fui lá entrão, pelo menos entrão eu sempre fui, e falei, cara, posso fazer aula particular de latim com você, porque você explica a origem, não sei o quê.
E aí eu comecei a frequentar a casa dele e ele me abriu, assim, o mundo. Ele, tipo, me ensinou sobre filosofia, arte, história, literatura e os caralhos. O que eu menos aprendi foram as línguas que eu tinha que aprender com ele, que era latim, francês, alemão e os caralhos. E aí, cara, isso primeiro fez com que eu me apaixonasse, assim, por conhecer, por aprender. Eu acho que até, assim, pela grandeza que é a mente humana, assim. Então, se tem uma coisa que é mais importante do que fazer a Bart ser gigante, é que o time tenham pessoas, assim, brilhantes, que eu salivo de ver trabalhando. Então, assim, isso me moldou muito. E eu acho que eu fiz a faculdade de literatura por causa desse mentor que eu tive, por causa do Sérgio. Foi uma faculdade meio decepcionante, porque, assim, dos meus 15 aos 17 anos eu tinha aprendido mais do que a faculdade me ensinou. Mas, cara, isso me fez ir na fonte das coisas, entender... Porque em literatura é isso, né? Tipo, você não lê o texto sobre o livro. Você vai na fonte e você cria a sua opinião sobre o livro. Então, você tem uma escola muito baseada na premissa da premissa da premissa, entender a causa da raiz das coisas, ter senso crítico, e eu acho que foi isso que vir desse mundo me ajudou muito a fazer. Que legal. E, Rafael, outro ponto muito interessante da sua trajetória é que você passou por 3 unicórnios brasileiros. Então, se tiver uma lista das pessoas que mais trabalharam em unicórnios, eu imagino que você deve estar pelo menos no top 2%. E eu queria perguntar para você, o que é overrated de trabalhar em unicórnios e o que é underrated? Boa. Cara, vou conectar a cronologia aqui para fazer mais sentido. Mas uma brincadeira que eu faço é que, assim, eu trabalhei em 3 unicórnios e eu entrei antes de cada um ser unicórnio e saí com unicórnio é um bom sinal, assim, então. Né? Não, e assim, causalidade nenhuma, mas assim, eu acho que eu pelo menos escolhi direito. Cara, o que aconteceu? Eu entrei no mundo de tecnologia por necessidade, porque, cara, trabalhando de crítico cultural, eu não podia ser pai de família. E aí eu trabalhei em empresas menores durante muito tempo, cara, aprendi com muita escassez, tive uma startup há 8 anos atrás, no momento de liquidez totalmente diferente do Brasil. Fomos bootstrap até ali os 200k de MRR, etc. Então, tipo, fizemos alguma coisa, apesar de ter um platô que me frustrava muito. E aí, eu montei um framework na minha cabeça do que eu faria saindo da minha empresa. E aí, esse framework era, cara, eu quero passar por mercados em que, se daqui a 7 anos, 6 anos, eu vier a empreender de novo, ainda tem oportunidade. E aí me sobrou fintech, real estate, talvez mobilidade, mas eu não gostava, então fintech, real estate. Outra coisa que eu queria era presenciar o playbook de escala, de virar unicórnio, os caralhos. Então foi por isso, assim, que eu elenquei as empresas que eu achei que virariam unicórnios. Não tinha unicórnio na época, não tinha 99, não tinha porra nenhuma. Eu lembro que as pessoas questionavam se era possível ter unicórnio no Brasil. E lugares em que eu fosse criar networking com possíveis futuros co-founders, investidores, juntar grana. Então eu tinha uma checklist, e isso me restringia, tipo, sei lá, 7 empresas no Brasil. E eu falei, cara, eu vou conversar com essas 7 empresas e tudo mais e vou trabalhar numa delas. E aí acabou que eu trabalhei em 3 delas. Por motivos diferentes, né? Eu acabei encontrando um motivo para poder ir da Acreditas para a Loft, depois da Loft para o List, mas a história é mais longa aqui. E, cara, eu aprendi muito, eu não vou dizer que eu não aprendi, mas eu aprendi menos do que o esperado. Acho que tem um valor maior em termos de currículo, em termos de validar algumas questões na sua cabeça do que propriamente ser
uma escola melhor do que o early stage, do que trabalhar em startup pobre e afins. Vou te explicar. Cara, quando eu operava na escassez, eu precisava entender as empresas que eu tava de ponta a ponta, inclusive a minha empresa. Eu precisava fazer mais com menos. E eu, assim, acho que eu tinha uma necessidade, assim, de ser criativo, de resolver problemas na raiz, de não ter fumaça, sabe? As coisas eram mais claras no aspecto de, cara, ou isso daqui vai ser sucesso de verdade, operacional, ou não tem como se carregar por métricas de vaidade. Então, quando eu comecei a entrar em empresas um pouquinho maiores, eu entrei na Creditas um pouquinho depois do Série A, então devia ter umas 400 pessoas já, alguma coisa nesse sentido. Eu nadei de braçada, assim, sendo muito, muito honesto. Assim, eu fiquei impressionado em relação a como que as pessoas trabalhavam muito dentro das suas caixinhas, e se você entendesse o ponta a ponta da coisa, você podia gerar muito mais valor do que a maioria das pessoas estava gerando. E, assim, eu tive a felicidade de construir coisas incríveis, assim. O que eu acho que foi relevante para eu poder fazer que eu não aprenderia numa empresa menor? Primeiro, eu validei que os founders da revista, né, não eram super-homens, eram pessoas como eu, gente que nem a gente, que eu poderia fazer isso um dia. Sim. E eu tive a oportunidade de testar com muito dinheiro. Então, pouco depois de entrar na Creditas, o SoftBank investiu R$1 bilhão, e eu tinha dinheiro infinito para poder fazer as minhas iniciativas. Então, eu cortava muitas etapas, eu pegava muitos atalhos, e isso foi muito bom para aprender mais rápido. Mas eu acho que... E foi currículo, né? Depois, quando eu comecei a empreender e etc., me ajudou, inclusive, com fundos estrangeiros, que naturalmente iam conhecer o nome, talvez, da Loft, talvez da Creditas e etc., não iam conhecer o nome de uma empresa mais early stage pela qual eu tenha passado. Então, eu acho que teve um valor inquestionável, mas tende a ser overrated. Legal. Então, a parte underrated é justamente de você construir essa marca pessoal e de trabalhar com outras pessoas que possivelmente vão ser seus co-founders, vão ser membros do seu time. Sim, eu diria que sim. Acho que assim, inclusive ter acesso a contratar pessoas caras, assim, que era um negócio que eu não podia fazer quando eu tava bootstrap. Então, eu podia pagar quanto eu quisesse para trazer alguém para o meu time. Isso me fez aprender muito sobre, cara, o quanto que existe de correlação entre salário ou não, o quanto que daquelas pessoas eu percebi as high performers e trouxe para a Bart depois para trabalhar comigo. Então, tudo isso foi muito conveniente. Só um parênteses. Uma vez eu estava conversando com o Scott, que era um dos sócios do Blitzscaling Ventures, e ele mencionava um pouco do racional que ele dava de conselho, que se você for ingressar numa empresa, a perspectiva boa de ingressar numa empresa high growth, que já está na série C, série D, é justamente esse, que é trabalhar com gente que possivelmente vai ser seu co-founder, ou você vai conseguir ter um acesso muito grande a pessoas que são muito boas, que você vai vir a ter negócio juntos, porque vocês estão na faixa etária parecida, vocês estão com um nível de ambição muitas vezes parecidos também. Legal. Rafael, vamos para um pouco para o que a gente pensou da conversa aqui, tá? Uhum. Então, como eu falei no começo, o Rafael é um cara que é um grande questionador e eu adoro esse tipo de pessoas. E uma parte do fio condutor do papo hoje são alguns pensamentos controversos ou insights que a gente possa ter sobre alguns temas um pouco mais macros. Então a gente separou alguns temas que a gente vai entrar na discussão agora. Tá bom. Bom, o primeiro ponto que eu quero tocar é sobre first principles. E eu acho que você falou um pouco disso quando você está falando do mundo da literatura. Que você vai até o livro para criar a sua própria interpretação, ao invés de seguir o efeito manada do que é a opinião de todo mundo. Eu queria escutar mais você sobre isso, e se puder trazer até a explicação do que é um first principle, acho que vai ser legal também. Boa. Cara, assim,
o conceito, eu diria que é você ir até a premissa das coisas e ter mais clareza do porquê você está fazendo, às vezes do porquê. Então, vou dar um exemplo com a operação de uma empresa, né? Uma empresa tradicional, ela tem um objetivo de gerar lucro. E esse objetivo, ele se quebra em meios, como, por exemplo, aumentar a sua receita ou diminuir os seus custos. O que começa a acontecer muito no nosso mercado? As pessoas esquecem o objetivo, elas pegam a página 2, que é aumentar a receita ou diminuir custo, e elas começam a tratar aquilo como a premissa. E, na verdade, aquilo era o meio para chegar a um fim. E daí, por exemplo, você começa a aumentar a receita a qualquer custo, mesmo que isso não seja bom para o seu lucro. Pode ser que em algum momento da empresa isso seja estrategicamente interessante, mas na verdade você começou a fazer aquilo só porque você tomou como verdade que aumentar a receita é sempre bom. E o que acontece no nosso mercado é que a gente entrou numa pirâmide, assim, de papagaios, assim, de pessoas que começaram a repetir coisas que elas não entendem as premissas e começar a tomar uma boa prática, por exemplo, uma boa prática que tinha um fundamento num contexto específico como uma finalidade em si. E daí você começa a tomar decisões naturalmente muito erradas e você começa acho que pensar do jeito errado, porque aí a arquitetura do seu pensamento, ela começa a ser uma arquitetura zoada, no aspecto de que você não entende as causas e consequências das coisas. Há um tempo não dou aula de gestão de produto, mas já fui mais ativo, e eu gostava de perguntar para o pessoal assim: pessoal, tem um bug na plataforma, só que por algum motivo o bug na plataforma está melhorando os resultados do produto. O que vocês fazem? E aí o pessoal falava: não, eu tenho que resolver o bug, porque provavelmente o bug vai estar gerando alguma consequência ruim. Aí eu falei: não, mas eu falei que o bug está ajudando. Não, mas é um bug. Entendeu? Então meio que a raiz do porquê que um bug é ruim, ela foi esquecida. Entendi. Tem uma frase de Einstein que ele fala assim: se eu tivesse 1 hora para criar uma solução, eu passaria 55 minutos pensando no problema e 5 pensando na solução. Eu acho que de alguma forma ela traz para esses first principles e para esses building blocks de conhecimento assim de forma geral, né? Total, cara. Acho que framing the problem, né, esclarecer o que está acontecendo ali, acho que limpar o que é causa e consequência do que, ter uma clareza de, beleza, essa é a minha hipótese de resolução porque as evidências elas funcionam dessa maneira, é super essencial. E, cara, curiosamente isso tem uma outra relação com literatura, artes e afins, que é o seguinte: quando a gente vai pro universo da iniciativa privada e faculdade de exatas e afins, você está lidando com sistemas que mais ou menos você acredita que eles sejam redondinhos, assim. Então, cara, a equação ela bate. Quando você entra num mundo, assim, por exemplo, da língua, a língua, a gramática, ela não é uma equação que bate. Ela tem consistências que são históricas. A mesma coisa quando você lê um livro, não existe uma equação para você interpretar aquele livro. Porém, existe um sistema com uma série de padrões. E se você for bom em reconhecimento de padrões, você meio que vai tatear aquilo no escuro e vai entender como é que aquilo funciona mais ou menos. E aí o ponto é, criar uma empresa é a mesma coisa. Não existe uma equação para saber se o mercado vai abraçar ou não tua solução. Mas existe uma série de padrões. E você ter conforto de tatear esses padrões, manipular, mesmo que você entenda que não vai ser uma equação que vai se fechar, é um modelo mental muito necessário. Eu adoro isso porque uma frase que eu repito constantemente é que muitos dos aspectos da vida é muito mais sobre direção do que precisão.
Então, falando do mundo de startups, do mundo de crescimento, se você pega um modelo financeiro, eu sempre falo, é muito mais importante olhar para onde está direcionando e se essas premissas têm fundamento do que precisão, porque acho que o futuro é algo que é praticamente impossível de prever, simples como isso. Total. Então, se a direção está correta, eu acho que é um baita sinal. Cara, concordo totalmente, assim. Eu gasto muito mais tempo na BART, garantindo que eu tô entendendo mais ou menos ali se a gente tá colocando energia na coisa mais importante, se a gente tá entendendo as alavancas e simplificando como que as engrenagens do business funcionam, do que preocupado em diminuir os erros ou garantir que a gente tem a previsibilidade ideal. Acho que a gente tem, por exemplo, por essa história toda de as pessoas perderem as premissas de vista, uma noção muito rasa, assim, do que é crescer de maneira previsível, do que é tirar riscos da mesa, do que é criar um playbook de crescimento. Cara, tipo, a coisa é muito mais caótica do que parece. E eu estive em empresas muito bem sucedidas de dentro, e eu garanto que o tempo todo a gente estava simplificando para fora um negócio que tinha um nível de caos ali significativo. Mas vamos tentar descer um pouco para a realidade de muitos empreendedores que aqui estão escutando. Como é que você... Quais são atitudes, hábitos ou dicas, talvez, para quem quer pensar um pouco mais em first principles? Cara, boa pergunta. Eu nunca me questionei, assim, sobre o que é o playbook. Mas eu tento fazer uma parada com o pessoal na empresa, que é o seguinte: a gente é muito intencional e muito deliberado em relação à cultura. E aí, a gente tem uma parada que, enfim, é uma frase feita, etc., mas acho que é uma frase que faz muito sentido, que cara, se você tiver de escolher entre o mapa e o território, escolhe o território. Ou seja, tipo, tem coisas que vão ficar muito bonitas na planilha e elas vão fazer sentido. Mas se você descer do seu escritório e ir lá entender como é que a parada tá funcionando no mundo real, você talvez veja outra coisa, e é o que você vê no mundo real que importa. Então, por exemplo, eu acho que o early stage, você fazer a parada bootstrap, você fazer a parada com pouco dinheiro, com pouca gente, te desenvolve muito essa capacidade de não se iludir. Essa capacidade de não perder o que está acontecendo no chão de fábrica de verdade, e aí você começar a ter que tomar decisões que batem com a realidade prática, que batem com o chão de fábrica. Então, muito do que a gente faz, até em termos de gestão lá, é garantir que a pessoa ela não opera só uma caixinha, que depois ela vai passar para outra pessoa, e o problema é da outra pessoa se aquilo dali vai funcionar na prática ou não. Então, as pessoas, elas, na empresa, têm escopos muito mais ponta a ponta. Elas têm responsabilidades muito mais de gerar um resultado final do que elas estão fazendo, e elas são muito incentivadas a, cara, você se expor a tudo que é necessário para entender o sucesso do seu projeto. Então, todo mundo em algum momento na empresa vai vender para o cliente, vai visitar o cliente, vai, tipo assim, operar o atendimento, vai fazer coisas que te dão esse qualitativo muito mais tangível do que está acontecendo. E eu acho que trabalhar em estruturas que te fazem perder essa visão que tornam as pessoas menos apegadas às premissas da coisa. Boa, isso me dá a deixa para o segundo ponto que a gente falou aqui de temas, que é a construção de times generalistas. Quais as suas opiniões sobre construir um time? Cara, vamos lá, assim. Eu acho que o time é uma ferramenta, a gente precisa voltar no business que você está construindo e na cultura que funciona para você. Então,
tudo que eu vou falar aqui é super enviesado, porque é em cima de uma experiência, de um modelo de negócio específico e de um tipo de operação específica. Como que funciona o nosso business? É um business que ele é super escalável, então, tipo, eu de verdade acho que a gente cruza a barreira do unicórnio com menos de 100 pessoas. Você, então, tem essa capacidade de trabalhar com um time muito enxuto. É um business em que você tem muita alavanca intelectual, então, às vezes você ser mais criativo em alguma coisa vai ser melhor do que você fazer algo previsível e começar a colocar FTE pra dentro e falar que você entende como que aquilo multiplica de 1 para 2, porque toda hora a gente tem uma alavanca que vai ser 10 vezes, vai ser 15 vezes crescimento. E aí, a partir do momento em que a gente tem esse tipo de business e uma cultura de, cara, muita obsessão, muito senso prático, muita autonomia e os carai, a gente começou a construir um time em que é muito comum uma pessoa ter vários chapéus, é muito comum a gente trazer pessoas até que a gente chama de empreendedores in-house, que a gente não sabe o que elas vão fazer, mas elas começam a identificar diferentes oportunidades e atacar essas oportunidades. É muito comum a gente ter pessoas em que a gente confia para assumir uma determinada área sem expertise específica, porque ela vai aprender aquilo e vai se virar e vai fazer acontecer. Então, pra gente, especificamente, existe um DNA de generalismo que a gente gosta muito, assim. E que é o nosso playbook. Eu acho que dados as nossas premissas. E as nossas premissas, elas são muito curiosas, porque, assim, a gente tá num mercado tão grande que, por exemplo, nos últimos 9 meses, a gente foi de, vamos dizer, menos de 1 milhão de ARR de dólar para mais de 10. E ainda assim, com um crescimento composto de, sei lá, uns 35% ao mês, cara, a gente cresceu muito menos do que a gente poderia. Porque as oportunidades, assim, elas são bizarras, assim. Dá ódio de ver que, tipo assim, você não tá fazendo um negócio ainda mais rápido. E aí, esse é o ponto, tipo, em muitas empresas, quando você tá no estágio que a gente tá, breakivado e afins, que é a nova paleta mexicana, você já tá muito mais apegado a colocar gasolina numa maquininha que vai te entregar um determinado output e escalar aquilo. A gente não, a gente toda hora, tipo assim, coloca abaixo um canal de aquisição que estava funcionando, coloca abaixo um processo que estava funcionando, porque as oportunidades de você crescer 5, 10 vezes, 100 vezes ainda estão ali, entendeu? Então a gente abre muita mão de você fazer uma parada mais linear, mas eu acho que isso é muito do nosso business e do nosso contexto. Vocês cresceram numa taxa de crescimento de 35%, 10 vezes nos últimos 9 meses. Então a gente tá falando que se isso não é Product Market Fit, eu não sei o que é. Cara, eu não acho que seja, você acredita? Você não acha que é Product Market Fit? E isso foi até uma das formas que a gente começou a trocar ideia. Então, sim. Eu soltei recentemente um artigo que era, para os leitores aqui que estão escutando, Product Market Fit no B2B. Uhum. E aí, logo depois que eu soltei, uns 2 dias depois, o Rafa me mandou uma mensagem e fala assim, cara, eu discordo de você. Sim. Então vai ser muito legal ouvir sua perspectiva. Por que você não acha que isso é Product Market Fit? Cara, é uma discussão longa, mas eu acho que no nosso caso específico, a gente tem economics tão bons em um mercado tão grande que Product Market Fit, no nosso contexto específico, seria ainda mais agressivo do que isso. Eu acho que é um pouco essa explicação simples da coisa. E aí, naturalmente, aqui eu tô me apegando ao conceito clássico de Product Market Fit, que é, cara, você tem uma demanda maior do que o que você consegue entregar, você tá com um negócio que gera ações, assim, muito espontâneas e quase desesperadas para poder ter o seu produto e afins. Obviamente, isso é um espectro, obviamente, isso é uma simplificação, mas eu acho que, por exemplo, uma das
tangentes mais ricas para se discutir Product Market Fit é que, assim, se você quer explorar o potencial máximo do seu business, você vai estar sempre se perguntando coisas muito elementares, muito parecido com o processo de aprendizado do Product Market Fit. Então, assim, existe uma lenda que você passa um tempo aprendendo e aí você atinge Product Market Fit, aí você pode botar gasolina na parada, que vai ser aquela mesma parada até você atingir sei lá quantos milhões de dólares de ARR. Cara, tipo, pra mim, se você chega num momento em que você só fica botando gasolina no modelo, você tá operando de maneira subótima, sabe? Ainda existem alavancas que vão te fazer, tipo, porrar a todo momento da tua jornada de crescimento. E aí eu acho que isso te leva a aceitar muito menos essa noção de Product Market Fit. Mas como é que você lida com a criatividade, que é muito determinante justamente no momento do Product Market Fit, com o aspecto da repetibilidade, de talvez encontrar alavancas e justamente essa perspectiva da gasolina? Como é que você lida mentalmente com essas duas forças que fazem parte do mundo das startups? Uhum. Cara, eu acho que não necessariamente uma coisa precisa ser contrária à outra. Então, vou te dar um exemplo. A gente começou atendendo pequenas empresas e em determinado momento a gente começou a expulsar essas empresas da plataforma e atender só médias e grandes empresas. O nosso canal de aquisição, ele estava muito menos previsível para médias e grandes empresas. A matemática de você colocar a gasolina e crescer estava muito mais bonitinha nas pequenas empresas e etc. Só que ainda assim, como a gente é um business de take rate, a gente fica com uma parcela do faturamento da empresa, o ticket médio às vezes era 1000 vezes maior entre uma empresa e outra. E aí, o ponto cara, existem aspectos de repetibilidade que a gente precisa valorizar no canal que a gente construiu para pequenas empresas e entender que padrões eles vão se repetir para médias e grandes. Mas isso demanda uma criatividade para você falar, tipo, dado que isso aqui não funciona mais da mesma maneira, como que eu vou adaptar? Então, muitas vezes, essa criatividade, ela não é para criar um negócio do zero, mas para poder encaixar uma parada que em determinado momento é um triângulo num buraco quadrado, né? Legal. E aí, um aspecto que eu gosto da forma como você se comunica, você pensa sobre produto, sobre construção de empresa, é que você fala muito de linhas e equações exponenciais e não lineares, né? O mundo não é linear, não funciona dessa forma, ainda mais num ambiente extremamente complexo e sujeito às mais diferentes variáveis, que é o mundo do early stage, o mundo das startups. E agora eu queria que você falasse um pouco de aquisição de clientes. Eu acho que a gente acabou de tocar um pouco sobre isso, mas a gente está falando de taxa de crescimento de 35% ao mês, que é algo completamente assustador. Então, eu queria que você trouxesse aqui algumas perspectivas sobre o que você aprendeu ao longo do tempo sobre aquisição de clientes. Tá. Cara, então, de novo o disclaimer de que eu posso estar enviesado, acho que para alguns business a coisa pode ser mais linear, mas eu acho que na maioria dos business, assim, se você precisar representar a realidade, que é você chegar para determinados clientes, fechar negócio, fazer eles terem sucesso, usarem sua plataforma e etc., é óbvio que a parada ela não é linear. Tipo, vou dar um exemplo no nosso caso, né? A gente cada vez mais é um business enterprise, no aspecto de que existem mais de 3, 4, 5 stakeholders envolvidos na compra, existe uma implementação, às vezes a gente traz o share of wallet do cliente todo, às vezes traz parcial e vai expandindo e não sei o que, não sei o que lá. Então imagina, para isso ficar bonito num gráfico de crescimento mês a mês, que eu te falei o crescimento composto, crescimento médio, na verdade, né? Mas ele foi assim, né? Para isso ficar bonito e parecer uma escadinha,
você tem que garantir que essa cascata de ciclo de venda, de implementação, de uma empresa que está no mercado, de uma empresa que opera de um jeito, de uma empresa que opera de outro jeito, etc., ela casar para que eles montem uma escadinha para você. E você percebe como isso não faz sentido? Tipo assim, vai ter empresa que por causa do processo dela, ela vai implementar um pouco mais rápido, um pouco mais devagar. Vai ter empresa que por causa do tomador de decisão, a coisa vai ser um pouco mais rápida, um pouco mais devagar. E às vezes isso vai ser bom para antecipar crescimento. Muitas vezes a gente antecipou crescimento. Mas a gente sempre se preocupou muito menos com os vales que acontecem nesse meio do caminho do que a maioria das startups. Porque o ponto é esse, se você pega um business tradicional que existe para ganhar dinheiro e para se sustentar e etc, e pega o gráfico de crescimento, ele vai ser muito menos linear do que o que você espera de um SaaS com mensalidade e etc. Eu acho até que você cobrar mensalidade gera uma certa artificialidade nesse aspecto do que está acontecendo com o crescimento da sua empresa. Porque a pessoa paga independente do sucesso. Você tem um modelo mais alinhado possível, né? Que é o Value-Based Learning, de alguma forma. Value-Based Pricing. Porque se ele usou, ele pagou. Se ele não usou, ele não pagou. Exatamente. E isso faz com que você abrace uma certa falta de linearidade. E eu acho também que, assim, se você quer o tempo inteiro descobrir formas de crescer a sua empresa 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, você vai comprar momentos de menos crescimento, ou você vai comprar momentos de menos linearidade, etc. Porra, pega a Nvidia, cara. A Nvidia tem uma jornada zero linear, assim. Os caras são uma empresa de décadas que passaram muito tempo sendo um underdog, e aí em determinado momento eles destravam uma alavanca, essa alavanca faz eles crescerem pra caralho, e eu acho que assim, o nosso mercado ele é tão apegado a de-risk que você gera uma boa relação risco-retorno, mas você gera um playbook de crescimento medíocre. Fala mais disso. É isso, tipo, se você tá o tempo inteiro preocupado em garantir que o teu crescimento ele segue um determinado patamar, você vai pro lado da incrementalidade. E você abre mão do que pode ser transformacional na sua empresa e abre mão de você continuar se disruptando para atingir todo o potencial da sua empresa. Cara, eu acho isso muito legal que você está comentando, porque é tudo sobre experimentação, de certa forma, né? Então, até curioso que estamos aqui agora com uma nova referência do LinkedIn, né? O Rafael, ele até compartilhou publicamente que ele teve mais de 1 milhão de views e acessos em 14 dias. Que, eu sou criador do LinkedIn, isso é algo impressionante. E não deixa de ser uma experimentação também, esse building in public. Então, quais são suas perspectivas sobre construir em público? Cara, é muito louco porque, assim, eu tô no início dessa jornada. Eu passei muito tempo escrevendo uma coisa ou outra no LinkedIn, de uma maneira mais... às vezes mais espontânea, às vezes mais intencional, e a coisa nunca decolou. Até o momento em que, assim, eu achei a mão, algumas semanas atrás, assim. Achei a mão, pelo menos, em termos de engajamento, alcance, conectar com as pessoas e afins. E eu ainda tô entendendo um pouco do porquê que tá dando tão certo, assim. Eu acho que eu já vejo alguns padrões, e um deles é que, tipo, eu comecei a conversar com as pessoas ali, como se elas fossem minhas amigas, como se, tipo assim, eu estivesse falando o que eu falaria sentado contigo, tomando um café, tomando uma cerveja, doa quem doer, assim. Sim. Então, tipo, muitos dos conteúdos eu posto e fecho os olhos, assim, e fico pensando, caralho, será que isso daqui vai, tipo assim, dar ruim? Será que isso daqui vai ser julgado? Será que o meu investidor vai ler e vai tirar uma conclusão sobre mim, o meu cliente, os caralhos a 4 e tudo mais? E eu tô vendo que não, assim. A gente não é tão importante, né? A gente não é tão importante, assim, exato. Mas e aí eu comecei a ver esse negócio, ele sei lá, né, dá uma viralizada.
Mas eu ainda tô amadurecendo, assim, o quanto de intencionalidade eu vou colocar nisso e qual que é o melhor jeito de fazer isso acontecer, o quanto que é um jeito verdadeiro de fazer isso acontecer, porque eu acho que muito do meu combustível de estar fazendo isso é porque é um negócio genuíno, espontâneo e tudo mais. E é engraçado, porque isso está acontecendo no mesmo momento em que muita gente lá fora, e algumas pessoas aqui no Brasil também, estão começando a usar essa estratégia de building public pro bem da empresa delas. E faz sentido, tipo, as pessoas começam a torcer pela sua empresa, as pessoas começam a lembrar da sua empresa, as pessoas começam a te ter como top of mind, mesmo que elas não entendam o seu diferencial, elas só lembram de você. Eu tô, assim, digerindo todo esse potencial. Talvez daqui a algumas semanas ou alguns meses já seja outra coisa, assim, mas é um playbook, assim, que eu tô muito curioso, eu tô procurando conteúdo e eu tô achando muito pouco, e tá sendo uma jornada até de autoconhecimento, assim, muito curiosa. É bem interessante, assim, eu acho que eu venho building uma parte da minha vida em public há um tempo. E eu sentia muito no começo isso que você mencionou, desse medo do publish, né? Com certeza até hoje tem um pouco, mas no começo era muito... Tinha essa crença limitante, que talvez era, caramba, eu soltei isso, o que vai acontecer, né? Será que alguém vai pensar uma coisa errada? Se alguém vai fazer uma sample, será que o pessoal vai me chamar de burro? O que será que vai acontecer? E ao longo do tempo acho que você vai aprender a trabalhar. Mas na minha experiência e quando eu pego a minha carreira, nos últimos 3 anos e meio, eu consigo ver o paralelo até do que eu estava investindo, do que eu estava interessado com o que eu estava publicando. Eu acho que tem um aspecto muito underrated, que é de você conseguir construir um goodwill, talvez. Tipo, obviamente vai ter uma outra pessoa que não vai curtir, vai ter hater e tudo mais, mas assim, você constrói as pessoas que realmente fortalecem, que torcem, ou que, sei lá, que gostam do conteúdo, geram um goodwill tão positivo que é único, assim, então... Você tá fazendo isso há mais tempo que eu. Você consegue me dar exemplos de como é que você viu esse goodwill assim, não diria beneficiar, mas assim, ou pelo menos te dar combustível e afins? Posso dar um exemplo. No último fundo que eu trabalhei, a gente, por exemplo, se conheceu por causa das redes sociais, por causa de conteúdo. E um dia eu fui conversar com você, com o Caetano, e isso de alguma forma transpõe como uma oportunidade de investimento. E isso aconteceu consecutivas vezes comigo. Então esse é só um exemplo, mas do outro lado, cara, eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que são heróis, é uma palavra forte, mas pessoas que eu admirava muito e que se não fosse por isso, dificilmente essa pessoa eu estaria tendo contato. Então, aqui é totalmente um ego trip, mas no mês passado teve um artigo que o Davi Vélez comentou. E, pô, pra mim o Davi Vélez sempre foi, tipo, o principal empreendedor da nossa geração. Concordo. E, pô, dele comentar excelente num texto meu, pra mim foi um momento de 3 anos e meio de trabalho que eu falo, caramba, tipo, ele leu alguma coisa minha. Do caralho. Então, de alguma forma, isso foi mudando. Cara, eu já devo ter soltado 150 artigos, eu tô na edição 98 do Sunday Drops. Eu acho que no final eu tô diminuindo a quantidade de artigos agora, que eu tô esperando essa 100ª que tá muito próximo pra até pensar o que eu vou fazer. Porque isso mudou minha vida completamente, assim, acho que abriu outras... Sabe qual é a impressão que eu tenho? De que, assim, as pessoas começam a ter a sensação de que elas trabalharam com você. Ou seja, de que elas entenderam o seu modo de operar e de que elas entenderam, tipo, como é que você pensa, e aí isso gera o mesmo tipo de valorização de quando você trabalhou com uma pessoa forte, em quem você investiria, em quem você indicaria e etc. Sim. Eu não sei. Total. Mas esse ponto de ser julgado é engraçado, porque assim, eu recebo alguns comentários de meio haters, assim, né? Eu tenho começado a notar uma certa utilidade, assim, deles, porque
qual que é, por exemplo, um padrão que eu notei, assim? Porra, você vai escrever um post no LinkedIn, naturalmente você vai precisar fazer generalizações e simplificações, porque você não tem espaço suficiente para fazer todos os disclaimers que você quer. Então, em alguma medida, você vai falar algumas merdas. Só que 70% do meu post foi bastante sensato. E aí, a pessoa vê algum ponto ali que, tipo, não faz muito sentido, e ela tem o impulso de te corrigir. E ela vai lá e comenta, e dá engajamento, e gera conversa, e não sei o quê. Sendo que isso não foi em detrimento da sua credibilidade, porque 70% do post era um post sensato. Vou dar um exemplo. Recentemente eu falei de trabalho remoto, trabalho home office. E eu pensei, eu vou escrever trabalho remoto? Não, remoto é muito técnico, eu vou escrever trabalho home office. Mas eu não tava em casa. Então muita gente foi lá me corrigir e falar, cara, isso não é home office, isso é trabalho remoto, e não sei o que, não sei o que lá. E tipo, foi super conveniente, assim. Total, mas aí eu acho que tem uma diferença do que é o hate, que é uma coisa alguém te atacar ou alguém criticar o que você faz. Outra coisa é quem você é. Eu acho que os ambientes que a gente tá, que são ambientes profissionais, tem uma menor preponderância de alguém atacar você. Putz, o Rafael é isso, isso e aquilo, porque de certa forma machuca muito mais. Que eu acho que quem talvez está em lugares tipo Instagram, talvez, eu acho que sofre muito mais com isso. Eu concordo, mas esse não era um exemplo de hate, assim. Acho que o exemplo de hate é tipo assim... Cara, do que você tá falando de dificuldade, Total. Tipo, estando na Europa, e o seu João que acorda às 5 da manhã pra poder trabalhar, tipo assim, coisas nesse aspecto de, tipo, você tá falando uma verdade dura, mas você tá falando pra sua bolha, seu menino mimado, pegadas nesse aspecto, assim, o que, assim, de fato não é nem perto do que acontece numa rede social menos profissional. Total. Então vamos aproveitar esse gancho e falar de uma das maiores polêmicas da nossa geração. Diga lá. Remoto versus presencial. Boa polêmica, cara. É uma polêmica que eu não tenho uma opinião super formada, apesar da Bart ser uma empresa muito remota. Ou melhor, uma empresa remote first. E qual que é a nossa tese atual do porquê que ela tem que ser remote first mesmo? Mesmo no early stage, onde você tem tanta questão de iterar rápido e estar junto e os caralho. O que aconteceu? A gente começou a Bart sem dinheiro para poder necessariamente contratar a melhor pessoa possível e falar assim, mano, eu tô te dando um salário a mais para você vir morar em São Paulo e os caralho. Então eu contratei as melhores pessoas com quem eu trabalhei na Acreditas, na Loft, no Olish, etc. E muitas delas tinham mudado pra fora na pandemia. Pro Rio, pra, sei lá, Florianópolis, coisas nesse sentido. E a gente tinha algumas pessoas mais júniores que estavam com a gente no escritório, até algumas pessoas mais sêniores que estavam com a gente no escritório, porque elas calhavam de ser de São Paulo. E aí o que começou a acontecer foi que, assim, essas pessoas fodas que estavam fora de São Paulo começaram a encontrar formas de estar muito presentes na nossa vida. Então, tipo assim, abrir o huddle do Slack como se fosse passar na sua mesa, tipo assim, não ter hora pra poder discutir uma parada contigo, ou abrir uma call contigo, abrir uma cerveja e passar 5 horas da noite, tipo, durante a noite na call discutindo ideias de médio e longo prazo, coisas que teoricamente, né, são muito mais propensas de acontecer no presencial. E aí, a gente foi concluindo que existia uma maneira de não abaixar nem 1% a régua de pessoas, porque a gente contrataria as pessoas independente delas estarem em São Paulo ou não, e estruturar a arquitetura de gestão da empresa para que a gente não só diminuísse os problemas de você não estar junto no escritório, mas encontrasse as vantagens de você não estar junto no escritório. Então, por exemplo, a gente usa muito essa história do huddle como se fosse passar na mesa da pessoa, a gente tem muito pouco apego ao horário comercial, a gente tem determinadas, tipo...
a gente tem muito mais reuniões de alinhamento rápido com muitas pessoas da empresa do que uma empresa tradicional. A gente, por exemplo, faz quase todas as reuniões naquelas salas de Slack que a pessoa pode entrar para ouvir. Como se, tipo assim, a liderança da empresa estivesse aqui discutindo a estratégia, e se o estagiário quiser sentar na mesa e ouvir e dar as opiniões dele, ele pode. Então, a gente foi encontrando formas para poder fazer com que o trabalho remoto juntasse essa questão de barra de talentos com algumas questões, assim, que ou são tão boas quanto no presencial, ou talvez até sejam melhores. E literalmente o que acontece hoje é isso, tipo, a maioria, eu diria 90% das decisões estratégicas da empresa são tomadas em reuniões que qualquer um pode entrar, ouvir, opinar e os caralho. E as pessoas entram pra ouvir? Entram. Porque parece de fora muito estranho, né? Entram porque, tipo, a gente é muito expresso em relação a, cara, vocês não são só bem-vindos, tipo, é importante que vocês entrem para vocês ouvirem como que uma decisão está sendo tomada, qual é a nossa forma de pensar, o que a gente discorda, o que a gente concorda. Então eles veem, nós que temos mais intimidade, por exemplo, eu e o Caetano, ou eu e uma liderança que eu trabalho há 5 anos e etc., sendo muito mais enfático em relação a pontos que a gente discorda. E tudo bem, sabe? Tipo, isso passa até mesmo o quanto que a gente quer um ambiente menos político, mais direto, sem dedos, que se você discorda de um ponto, isso não é pessoal, isso não é sobre você, isso é sobre o trabalho. Então, e esse é um de vários exemplos, assim. A gente tem toda a agenda, as práticas, os documentos da empresa e etc., voltados para que a gente tire o melhor possível do remoto. Isso é melhor do que a Bart do multiverso que optou por ser presencial? Eu nunca vou saber, mas seria a única comparação válida. Sim. O que eu percebi ao longo da minha trajetória, mais uma vez, com viés totalmente da minha trajetória, de ter conhecido um mundo X de empresas e com exemplos que não se aplicam à realidade de qualquer um. Os times que funcionaram muito bem remotos eram times que tinham um nível de senioridade alta, mas não necessariamente senioridade ser todo mundo com muitos anos de experiência, mas com um nível de ambição tão alto que as pessoas realmente estavam buscando entregar. Então, não sei, por exemplo, empresas que tinham de deep tech, que todo mundo ali eram pessoas extremamente comitadas com uma missão. Foram onde eu vi funcionando muito, muito bem. Total. Não, cara, sem dúvidas, assim, é uma discussão longa, mas eu acho que se a pessoa, ela for com a inércia, ela não vai conseguir se adaptar ao remoto. Total, e essa questão que você falou da barra de qualidade talvez seja o mitigador de pessoas que vão com inércia. Total. Manter a barra muito alta, são pessoas que são responsáveis, que têm experiências e que têm ambição suficiente para conseguir se autogerir no ambiente remoto. Total. E, cara, a gente é muito duro com isso, assim. Todo mundo que a gente contrata, a gente fala, você tem certeza que você vai sair do seu emprego, porque a gente vai olhar pra você no primeiro mês e vai tomar a decisão se a gente vai te demitir no primeiro mês ou não. A gente vai olhar pra você no terceiro mês, vai tomar a decisão se você vai ser demitido no terceiro mês ou não. E depois você pode considerar que você tá aqui, tipo, permanente, assim. Então, a gente demite muito mais do que a média. A gente o tempo é muito mais obcecado em relação a cada membro ser um membro que, tipo assim, cara, justifica muito de estar ali. E a gente entende o lado feio disso, tipo, a gente tá lidando com carreiras, a gente tá lidando com vidas, mas o nosso jeito de fazer a coisa operar no nível de grandiosidade que a gente opera. E vocês, dá pra perceber que vocês são muito driven por princípios, por valores, por ter conversas difíceis o quanto antes. Porque essa é uma conversa difícil, quer trazer alguém, você fala, talvez em 2 meses vai ser demitido. Como isso transpõe de alguma forma pra sua relação com o seu co-founder? Cara, boa pergunta, assim. É muito curioso porque
a nossa sociedade tinha tudo pra dar errado, assim. O Caetano, ele me chamou no LinkedIn. A gente não se conhecia. Grande LinkedIn. O pessoal menospreza o poder do LinkedIn. Exato. O Caetano me chamou no LinkedIn, ele falou assim, cara, a gente tem uma amiga em comum, que é a Marcela Gianella, beijo, Gianella, que trabalhou comigo na Loft e tinha feito o Master com o Caetano em Barcelona alguns anos antes. E aí ela conhecia o Caetano, conhecia a mim, e ela resolveu fazer a ponte porque ela sabia que o Caetano estava querendo empreender e sabia que eu estava passando por todas as empresas que eu estava passando para voltar a empreender. E aí, cara, a gente se conheceu remoto, a gente começou a conversar só por call, tiramos um domingo para poder conversar horas e horas e horas. Então éramos pessoas que nunca tínhamos trabalhado juntos, com culturas diferentes. O Caetano nunca tinha morado permanentemente no Brasil. Acho que 2 semanas depois da gente se conhecer, a gente levantou o Pre-Seed. A gente recebeu dinheiro sem nunca ter se conhecido presencialmente. Depois de, tipo assim, a rodada ter acabado, ele mudou pro Brasil e a gente se conheceu em carne e osso. Então, assim, tinha tudo pra dar errado, assim. Mas, cara... por algum motivo, eu acho que, assim, a nossa satisfação de estar trabalhando com outra pessoa no mesmo nível, assim, e acho que a gratidão de estar passando por isso, ela é tão grande que a gente se desentendeu muito pouco nesse tempo, assim. Acho que, às vezes, até é preocupante o quão pouco a gente se desentendeu. Mas eu acho que é isso, assim, a gente é muito direto um com o outro, mas isso nunca gerou muitos conflitos porque a gente é muito parecido nesse aspecto. E eu tava conversando com o Alex da NXTP, que é um dos seus investors. Alex é um dos general partners da NXTP. E ele um cara fantástico a propósito, um cara que, assim, apostou na gente... de uma maneira que, putz, eu tenho muita gratidão. E ele menciona muito a sintonia e a química entre vocês. Outro ponto que ele me falou para te perguntar é como construir uma organização tão centrada nos clientes, tão customer-centric. Cara, a gente não é customer-centric. O que acontece? A gente é um business que só faz dinheiro se o nosso cliente fizer dinheiro. E a gente chega ao absurdo de criar premiações para que os nossos clientes eles batam as próprias metas. Então a gente, tipo assim, tá testando da MacBook, da iPhone 15, coisas nessa pegada. Muito parecido com o que acontece com programas de representante de venda, etc. Mas, na verdade, o pessoal tá tocando o próprio business, assim. E a gente tá, tipo assim, push. E aí, o que eu acho que é a questão, assim? A gente nunca proferiu as frases cliente em primeiro lugar na BART, nunca falou que o cliente tem que estar no centro, nunca nada disso, porque mais do que isso, a gente não vê o cliente como só alguém que a gente está atendendo. A gente vê o cliente como alguém que a gente tem que desafiar. E a gente vê o cliente como alguém que a gente tem que esticar para poder atingir os melhores resultados possíveis. Então, tipo... o nosso modelo de operar com os nossos clientes é muito mais um modelo de, cara, tipo, dá o último gás, vai lá, tipo, você consegue mais e, tipo, eu compro os contras disso, eu compro os contras de talvez ele achar ruim esse tipo de postura, mas eu acho que é a coisa mais verdadeira que a gente consegue fazer, sabe? E... De novo, acho que a gente é tão fascinado com a grandeza de cada business, a grandeza de cada profissional, a grandeza de cada cliente, que pra gente às vezes é até mais importante ver o máximo dessas empresas acontecendo do que
só ser a líder de mercado ou coisa do tipo. Mas como você organiza o seu time de produto? O meu time de produto e tecnologia para que isso esteja relacionado? Sim, eu acho que muito mais a linha de ser uma organização customer-centric, sabendo que vocês não são diretamente customer-centric, mas como é que vocês conseguem... A gente falando no começo da conversa, você trouxe um pouco a perspectiva de que parte do incentivo é para com que as pessoas vão para a rua, entendam as dores de fato. E eu entendo que atendimento, o Customer Success e produto tem uma sinergia muito grande juntos de tech, que é o desenvolvimento no fim do dia. Como é que você faz esse sistema funcionar bem? Cara, eu acho que a Bart tem muitas coisas boas e eu não diria que essa é a frente que a gente tem mais a ensinar, assim. Acho que a gente ainda tá se desenvolvendo muito no aspecto de qual que é o processo para que o roadmap evolua a partir desses insights. Eu acho que organicamente muita coisa boa acontece e isso não é tão estruturado assim, mas eu vou te dar um exemplo. É muito comum, eu tenho alguns poucos clientes que calham de ser amigos, pessoas na vida real, e eles se impressionam muito com o nível das pessoas que eles interagem na Bart. E às vezes vai ser a pessoa de atendimento, às vezes vai ser a pessoa de vendas, e às vezes vai ser a pessoa de produto, e muitas vezes a pessoa de produto na Bart é uma pessoa que ela vai encontrar soluções criativas para poder destravar alguma coisa que é relevante para o cliente. E aí, por que eu digo que isso não é um negócio que me dá tanto orgulho assim? Porque eu acho que é mais on demand e mais situacional do que deveria ser. Mas o que acontece cara, o nosso time de produto, ele acaba conhecendo vários dos clientes de maneira espontânea. Então, tipo, o cliente ele tem algum desafio em como que a operação dele se encaixa na nossa plataforma, o time de produto vai lá e muitas vezes eles vão encontrar ou uma dica para que aquele cliente use da forma certa, ou um hack para que a gente evolua o nosso produto de maneira rápida para atender esse cliente. E muitas vezes isso, cara, é low code, ou isso é uma parada tipo feita com pouquíssimo código, sai na semana seguinte, o cliente ama e etc. Mas o ponto eu não diria que existe o processo mais sofisticado do mundo. Eu diria que o time de produto lá, ele é muito empurrado para poder alavancar impacto de negócio o tempo inteiro. Então, tipo, organicamente, eles estão sempre com a cabeça no resultado da empresa, do resultado da Bart e no resultado dos clientes. E eu acho que isso gera coisas muito positivas. Mas para dizer que tem um playbook, não tem. Legal. Rafael, vamos para a parte final da conversa. Eu queria entrar agora em aspectos um pouco mais pessoais. Boa. Então, você mencionou que com 19 anos você teve um filho. E além de uma pressão e um senso de urgência gigantesco, o que ter um filho tão cedo te ensinou? Cara, foi uma época muito difícil, porque assim, eu não só era muito garoto, não tinha dinheiro, como a mãe dele na época, ela foi diagnosticada com foi diagnosticada com bipolaridade, para ser mais específico. Então, tipo, gerir esses primeiros anos, que eram ao mesmo tempo os primeiros anos do Pietro e os primeiros anos da minha carreira, quando eu olho em retrospecto, foi super difícil. Quando eu lembro da minha sensação naquela época,
era uma sensação muito otimista, assim. Era uma sensação muito de... Cara, beleza, eu vou resolver um problema atrás do outro. Isso envolveu tentar ser Uber, isso envolveu fazer pesquisa de rua, sabe aquelas pesquisas com a pastinha pra poder ganhar algum dinheiro. Isso envolveu as coisas mais malucas possíveis. Em momento nenhum eu estava em sofrimento, assim. Mas o ponto é que eu acho que isso criou tanta casca, assim, que eu olho para os problemas que são gerir a Bart hoje, ou gerir uma carreira num unicórnio com muitas responsabilidades e afins, e eu acho, assim, problemas tão pequenos, sabe? Que é um pouco isso, assim. Acho que me ensinou que existem problemas maiores na vida do que a sua empresa dar certo ou não dar certo, ou coisas nesse aspecto. E tem uma pergunta que o Patrick O'Shaughnessy do Invest Like the Best sempre faz, que eu tô repetindo, e eu vou parar de avisar que o Patrick O'Shaughnessy faz, que ele sempre pergunta qual a coisa mais gentil que alguém fez por você. Cara, eu acho que eu atraí pessoas gentis ao longo da minha vida inteira. E é bizarro, porque, tipo, a gente... Você tava, né, com o seu Rentino no último episódio, vocês estavam falando de como que, às vezes, a gente bate o olho em algumas pessoas e a gente acha que elas são inevitáveis. E eu não sei se eu seria inevitável, assim. Eu não sei se, por exemplo, caso eu não tivesse esse mentor na minha adolescência, eu iria para os rumos que eu fui. E eu também não sei se em determinados episódios eu passaria pelo que eu passei. Então, por exemplo, uma outra pessoa que me ajudou muito, eu não sei se ela sabe o quanto que ela me ajudou, mas foi a Jana. A Jana, ela é uma super profissional de growth, etc. Eu tinha dado aula para a turma dela na Gama Academy um pouco antes de eu sair da empresa que eu estava em BH. Eu saí numa demissão, então eu, cara, tive alguns conflitos internos, fui demitido, tinha um filho para cuidar, e eu precisava, tipo, arrumar outro emprego. Eu vim pra cá, pra São Paulo, sem nem falar que eu tinha sido demitido em casa, pra poder arrumar algum trabalho. E, cara, a Jana, que era uma pessoa que, tipo assim, não era minha amiga, não era porra nenhuma, por algum motivo, tipo, assim, começou a fazer uma propaganda de mim pra todo mundo, assim, tipo, eu consegui trabalho rápido, assim, por causa dela, por causa de uma generosidade, assim, que eu não sei de onde, assim, que ela tirou, sabe? Então, isso me marcou muito. Que legal. E a última pergunta é, qual uma lição que deu muito na época, mas hoje é grato porque te fez alguém mais forte? Cara, acho que na minha primeira empresa, na Talent, ele era um software de recrutamento e seleção, né? Em determinado momento, eu notei que o negócio não ia. E que não era só execução. Que, tipo assim, se eu não tivesse... se você não desenha as premissas certas pro teu business, não adianta você colocar muito suor, não adianta você colocar muita vontade... que, tipo assim, a estratégia tá errada, você tá indo na direção errada, tipo, não adianta você colocar muita energia, muita força e tudo mais. E aquele momento de dar o step back, sair da minha própria empresa, foi muito esse momento de você achar que, putz, eu fracassei, aquilo era a representação da minha capacidade, da minha competência e tudo mais. E aí eu descobri o valor de você dar passos para trás, o valor de você abrir mão do que você já construiu, pra poder, tipo assim, fazer do zero um negócio que pode ser maior, assim. Doeu muito e eu sou muito grato por isso ter acontecido. Que legal. Bom, sigam o Rafael nas redes, sigam o Rafael no LinkedIn. E, cara, foi muito bom. Espero ter você em outros episódios aqui. Tamo junto, cara. Adorei. Valeu. Porra.